Hoje eu vim conversar com você sobre feminismo silencioso, na sua casa, na sua igreja, na sua vizinhança e talvez até dentro do seu coração. Você sabe o que é isso? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tipo de feminismo que é muito mais perigoso do que aquele que você vê aí nas redes sociais, nas notícias de TV. O feminismo silencioso, ele tenta te conduzir para independência e autossuficiência, que são contrários à palavra de Deus. Segundo a palavra do Senhor, nós sempre precisamos depender dele, daquilo que ele diz para as nossas vidas, e não somos nós que vamos em busca da própria felicidade e nem nos bastamos, precisando servir uns aos outros e precisando acolher aí a opinião dos outros, a impressão que os outros têm em relação ao reino. Tudo isso importa porque não vivemos sozinhas e nem estamos aqui para brilhar por nós mesmas. Então, falando sobre esse tema, nós vimos que a raiz disso não nasceu no século passado, com os movimentos que queimaram o sutiã na praça e que trouxeram assim tantas mulheres para os holofotes profissionais. Não é sobre isso. É algo que nasceu lá no Éden, quando Eva não precisou da opinião do seu marido para tomar uma decisão que iria impactar todo o futuro. Quando Rebeca manipula as situações para que Jacó receba uma bênção que não lhe pertencia, quando a esposa de Sansão se apropria do relacionamento para extrair dele informações que poderiam destruí-lo, quando, por exemplo, Paulo escreve a Timóteo dizendo que não permite que as mulheres exerçam autoridade similar à dos homens. Por quê, queridas? A autoridade masculina é diferente da nossa. É aquela autoridade que impõe determinado respeito, que dá a palavra final, que vai à caça de soluções. E muitas vezes, não tendo a presença dessa autoridade no lar, a mulher pode buscá-la em seu pai, seu avô, seu irmão, seu cunhado, para apoiá-la dentro do lar, quando ela é a tutora de todas as coisas. Mas ela não precisa se parecer com um homem. Ela não tem a necessidade de dizer que homens e mulheres são iguais, porque não são. Ciente do poder da feminilidade, o profeta, ele diz ali nas palavras da sabedoria que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói com suas próprias mãos, com suas atitudes tão independentes, tão afrontosas, tão grosseiras. E esse pensamento a respeito de aí o pensamento feminista deste tempo e de todos os tempos, porque a Bíblia diz: o príncipe deste século pensa desta maneira, certo? Então, não é apenas da época que nós estamos vivendo, mas de épocas anteriores. Ele é avesso à discrição. Eu não quero ser discreta, e de repente diz a mulher com pensamento feminista: eu preciso do meu brilho, eu preciso que o meu talento seja reconhecido, eu quero ter tanto poder quanto. Existe uma disputa, existe uma vaidade, existe uma arrogância em questão. E algumas características do pensamento feminista silencioso, elas são muito claras. Eu vou dizer todas elas, as que eu me lembrar para você, para que você evite, observe e preste atenção para descobrir se esse pensamento está rondando a sua casa. Aquela mulher que tem o pensamento feminista silencioso, ela é rebelde aos pais. Ela não escuta a opinião dos pais, ela quer fazer totalmente diferente. Você observe que na Bíblia, uma palavra que está o tempo inteiro presente é: como fizeram nossos pais, assim como nossos pais. E até quando houve pecado, nossos pais pecaram. Então existe um reconhecimento da paternidade na mulher que é uma serva autêntica do Senhor. A mulher que adotou esse tipo de feminismo oculto, um feminismo silencioso, ela é autoritária. Ela fala de uma maneira bruta, ela chama a atenção das pessoas diante dos outros. Não existe assim, uma medicina em suas palavras, como a Bíblia diz, certo? A Bíblia diz sobre a mulher virtuosa que as suas palavras, elas são assim benevolentes, o tempo inteiro pensando no bem. Essa mulher também adota princípios do mundo para educar seus filhos. Ela quer educar filhas independentes, filhas que não dependam de homens. Ela sempre está dizendo quantos homens são ruins, sempre criticando os homens, e o tempo inteiro também dizendo para outras pessoas que esses princípios, como independência,
como uma menina aprender a trocar pneu para não depender de ninguém, a não deixar que outros homens ajudem. Eles vão norteando toda a educação, de maneira a criar mulheres que fazem dos seus corpos, muitas vezes nas academias, corpos parecidos com os corpos masculinos, as atitudes parecidas com as masculinas. E em relação às vestes, isso é muito importante que eu vou dizer aqui agora. A mulher com o pensamento feminista aí embutido, silencioso, guardado, ela não se importa em vestir coisas que lhe façam parecer mais feminina, certo? Eu não estou colocando aqui exemplos de detalhes, mas a mulher feminina, ela é elegante, ela é delicada, ela beneficia assim os seus traços, o seu corpo, a maneira como ela cuida assim da sua pele, do seu cabelo, dos adereços, dos acessórios. Muitas vezes ela está numa cultura que não lhe permite usar determinados enfeites, mas ela sempre está adornada ali com uma trança, com um cinto, com um broche, até às vezes a capa da Bíblia dela tem características femininas e delicadas. A negação deste século, gente, ela não começa na casa, que é aquela casa cheia de coisas tão modernas que parece uma clínica. Não, ela começa na mulher, na maneira como ela se veste, na maneira como ela parece cada vez mais com o homem, inclusive na maneira de andar, na maneira de falar, e não se importar do jeito como está sentada, do jeito como gesticula. Se você olhar com jeito, ela tem muita aparência masculina. Fuja disso, procure sempre ter, independente da cultura onde você vive, porque você observa que na cultura árabe, por exemplo, as mulheres não podem mostrar muitas vezes sequer o rosto, mas elas são extremamente femininas. Quando você ergue o véu, ali está uma mulher bem cuidada, enfeitada, com os olhos expressivos. Muitas vezes, assim, vamos dizer, o ícone de exemplo dessa cultura são mulheres delicadas e elegantes, certo? Assim como na China, assim como na Índia, certo? Assim como em algumas das nossas igrejas, as mulheres são femininas e delicadas, elas não se parecem em nada com os homens, elas não vão colocar aí uma blusa de capuz, um boné para trás, uma calça com o fundo frouxo e um tênis grande para parecer com um homem, elas não têm essa atitude. Então, muito cuidado com esse pensamento, e suas filhas, suas irmãs têm essa atitude, converse delicadamente com elas e as oriente a ler ali em Cântico dos Cânticos como é a aparência de uma mulher bíblica, de uma mulher delicada, ok? Em outro ponto, nós vemos assim que essas mulheres que são com o feminismo embutido, elas criticam os homens e desmerecem o trabalho do homem. Tudo aquilo que aquele pai às vezes faz dentro de casa, ou às vezes quando ele está fora de casa, é criticado, não está bom, não está o suficiente. O contrário faz essa mulher que edifica a casa, que tem feminilidade bíblica. Se um homem comprar um pão na rua e trouxer e colocar sobre a mesa, ela elogia a atitude dele. Ela não fica o tempo todo dizendo, você pisou aí, você fez aquilo, você não observou, não. Ela chama ele a portas fechadas quando tem algo a corrigir e publicamente ela elogia. Ela elogia o modo como ele dirige cuidadosamente, e às vezes se ele não dirige cuidadosamente, ela fala ali num cantinho só para ele. Ela elogia a cada conserto que ele fez, ainda que não tenha ficado do jeito que ela queria. Ela não vai falar essa parte. Ela vai primeiro exaltar aquilo que ele fez, vai elogiar este homem. E em função desses elogios, como o sexo masculino, ele é muito movido a agradar o feminino, este homem cada vez mais começa a florescer, a crescer espiritualmente no sentido de fazer coisas que agradam a família. Se ele fez ali uma maçaneta, se ele consertou uma maçaneta, ele vai pensar em consertar a porta. Se ela elogiou que ele trocou uma carrapeta de torneira, ele logo pensa em tirar o vazamento da pia. Ele vai assim mostrar que ele é capaz de prover e de cuidar. Essa mulher,
que tem um pensamento feminista, ela não é acolhedora. Na igreja, na vizinhança, na família, você não tem vontade de contar alguma coisa para ela, de estar no colo dela, dentro do abraço dela, de ser escutado por ela. É uma mulher que afugenta um pouco, as pessoas temem, elas têm medo, certo? No entanto, ela acolhe aquilo que o mundo está dizendo. Ela acolhe as modas, ela acolhe aquilo que apareceu na TV, ela diz, não tem nada a ver, não tem problema nenhum eu fazer isso, fazer aquilo. Ela vai mergulhando nos procedimentos estéticos de uma maneira desenfreada, porque ela entende que feminilidade é apenas aparência e é algo que vem de dentro para fora, certo? E você a vê constantemente nas redes sociais aí o dia inteiro passando tudo quanto é coisa para estar antenada com o que o mundo mostra. Ela quer se parecer com a mulher que é destaque, que é sucesso neste mundo. E na maioria das vezes, essa mulher que tem um feminismo silencioso dentro dela, ela não quer se parecer. Assim, eu não quero me parecer com a minha avó. Ela diz, eu não quero me parecer com a minha mãe. Por quê? Porque são posições de serva, de mulher que serve a família, de mulher que trabalha bastante. Muitas vezes ela não quer se parecer com as mulheres mais humildes da igreja. Eu não quero me parecer com a irmã do coque. Às vezes, esse atributo não tem a ver com o coque, mas com a maneira humilde como a pessoa se apresenta de coração, com as horas e horas de oração na igreja. Então, assim, esses papéis que significam sacrifício não atrai uma mulher que tem um feminismo silencioso dentro de si. Os que atraem são aqueles que vão colocá-la no holofote, em cima do salto e etc. Não importa o que seja por detrás das portas, entendeu? Então, uma outra característica é que a mulher feminista, de forma silenciosa, mais uma vez eu repito, não é o feminismo que está aí nas universidades, não é o feminismo que está aí desde o século passado nas praças públicas, nos protestos. É um feminismo diferente, que está sendo embutido no coração de dentro para fora. Ela não cuida da sua casa. Ela não gosta de cuidar de casa, ela não gosta de cozinhar, ela não gosta de enfeitar a casa, ela acha uma bobagem ficar colocando a mesa, ela diz que cada um tem que se virar, que agora o tempo é outro. Essa é a conversa dela. Ela não é aquela que ama ter uma casa, que sonha ter um casamento, uma casa, que gosta de estar servindo. E isso se expressa muito nos modelos de casas atuais, onde as casas mais parecem, como eu já disse, hospitais, clínicas, onde os móveis não tem nenhuma forma de alguma coisa que tenha memória, que acolha. É apenas uma estética onde a dona da casa, a mulher da casa, ela circula em meio àquela estética de uma maneira empoderada, vamos dizer assim. Então, se você é uma mulher do reino, você não deseja essa aparência para sua vida, comece a trazer as memórias para sua casa. Fotografias de família, não precisa você poluir o ambiente com uma quantidade enorme de informações, mas é a flor bordada, é a lombada do livro que tem boas memórias, é aquilo que te foi dado assim na história dos seus pais, dos seus avós, que sirva como recordação. É a travessa linda para servir a mesa, sirva a mesa, leve as flores, nem que seja do mato, do canteiro aí, das árvores, né, públicas, da vizinhança, para cima da sua mesa. Tenha sempre coisas feitas pelas suas mãos, não coisas compradas. Ou seja, uma característica clara desse pensamento feminista, desse pensamento silencioso que o feminismo trouxe a mulher não quer fazer, ela prefere comprar. Não, dá muito trabalho fazer, eu prefiro comprar, eu não tenho tempo. Essa frase, eu não tenho tempo, é uma marca do feminismo desse século e da mulher deste século, que vive sempre com pressa, ela é excessivamente medicalizada, ela faz 1001 tratamentos para... não é o Senhor o centro, entendeu? Não é que ela não possa, que nós não possamos passar por tratamento se Deus assim desejar que esse seja o caminho para a nossa vida. Mas o centro da vida dela é isso. Não é o Senhor, não é a cura do Senhor. Ela não quer fazer aquele papel de servir família, entendeu?
E é uma mulher que sempre está dizendo: olha, eu trabalho fora, eu não tenho tempo. Agora, lembre-se, a mulher de Provérbios 31 trabalhava fora. Ela era uma mulher que fazia cintas e vendia aos mercadores. Ela examinava uma propriedade e adquiria uma vinha com o fruto de suas mãos. Então veja bem, era uma mulher que tinha um trabalho. Quantas mulheres na Bíblia tinham um trabalho? Né? Nós vemos aí o caso de Ruth, nós vemos o caso de Dorcas, eram mulheres que tinham um trabalho secular, mas elas não deixavam a feminilidade para segundo plano por causa disso. A feminilidade, a maneira como a gente serve ao Senhor, tem que estar em todos os nossos adereços, atitudes, nas nossas falas, no nosso silêncio, no saber respeitar as autoridades. E em seguida, essa mulher que nas nossas igrejas, nas nossas casas, nas nossas vidas, adotou um tipo de feminismo silencioso, ela é avessa à delicadeza. A delicadeza irrita. Aquela fineza, a gentileza. Ela é a primeira a colocar a concha na comida, encher o prato dela, não olha se alguém já foi servido. Ela é aquela mulher que se mete numa conversa e dá a opinião dela mesma e pronto. Ela não escuta antes de falar. Então fuja de todas essas coisas. E principalmente porque uma mulher com essas características de feminismo embutido, ela não une a família. Ela deixa o circo pegar fogo, eu não tenho nada com isso. Unir a família, gente, nem sempre significa falar com um ou com o outro, mas apaziguar, preparar um almoço para juntar todo mundo, preparar a família para visitar um parente, não deixar que a família fique falando mal de parentes, de pastores, de amigos. Ou seja, é aquela mulher que ela é o centro, ela aquece, ela é lar, ela é lare, que a palavra lar vem de lareira, é aquela que representa uma lareira, que ela reúne os outros ao redor do fogo do Espírito Santo. Então, uma chave muito importante, né, é você entender que essa mulher, que ela representa o Espírito Santo, ela expressa o fruto do Espírito nas suas atitudes. Vamos nos lembrar? Ela é uma mulher amorosa, ela é uma mulher pacífica, você não consegue brigar com essa mulher. Ela é uma mulher alegre, ela é alegre, ela amanhece alegre, à noite ela ainda está alegre. Não é porque as coisas vão acontecendo que ela vai ficando ali debaixo do mar das situações, das circunstâncias. Ela está com Cristo acima do mar. Ou seja, a situação está difícil, é falta de dinheiro, ela vai fazer uma comida com algo que tem na geladeira. Um filho está em dificuldade, ela vai dobrar o joelho e orar por ele. Então a alegria, a música, a paz vai estar na mesa desta mulher, certo? Aliás, é uma mesa que sempre está servida com amor, que não significa ter um monte de adereço, mas fazer o que a nossa avó fazia, que ela bordava nos panos de saco, que ela tirava ali os pratinhos e colocava sobre a mesa, ela tinha uma única sopeira e colocava no meio da mesa para a família. É isso aí. Essa mulher, ela tem um outro fruto do Espírito, que é a bondade. Ela é uma mulher boa, você não olha para ela e tem medo, você olha e é acolhido. É uma mulher fiel, fiel à palavra de Deus e fiel à sua família. Se alguém disser alguma calúnia lá fora, você sabe que ela não fez aquilo, que não é verdade. Então essa fidelidade, essa amabilidade, essa mansidão, essa tranquilidade e esse domínio próprio que vem de Deus estão na vida de uma mulher que não tem em si nenhum tipo de feminismo silencioso. Ela aceita servir, ela aceita que seu marido tem a última palavra, que ela necessita da última palavra do marido para dar respaldo com os filhos e com a família. Ela necessita de que o marido a console, a acolha, cuide dela. Ela aceita ser delicada e ela aceita ser costela. Ela não quer ser cabeça, ela quer ser assim aquele corpo amoroso que acolhe todo mundo. Ela não quer estar no meio dos holofotes. Então fica a palavra para esse dia. Se você identificar alguma situação como essa na sua casa, de feminismo silencioso, comece a orar, a repreender e a trabalhar nas suas atitudes e da sua família. Alerte a todos e que o Senhor esteja com você hoje e sempre.